Parece desafiar a lógica, uma matéria rígida e pesada, transformada em filamentos leves como algodão. A cada ano, a indústria global gera mais de 8 bilhões de metros quadrados de lã mineral. É uma quantidade suficiente para envolver e proteger milhões de construções com isolamento térmico e acústico. O processo por trás dessa metamorfose revela como fragmentos de rocha, aparentemente sem valor, se convertem em um dos materiais isolantes mais eficientes da atualidade. Começa com a força que move montanhas e termina na delicadeza de um fio. A matéria-prima essencial para a produção da lã de rocha é a pedra. Geralmente utilizam-se o basalto e a dolomita, minerais de alta dureza capazes de resistir ao calor extremo e repletos de compostos vitais para o processo. Na pedreira a céu aberto da Cardinal Aggregates, em Ohio, nos Estados Unidos, a produção anual supera 700 mil toneladas de rocha. Para alcançar o basalto, a primeira etapa é remover a camada de cobertura com escavadeiras gigantes e caminhões articulados, armazenando o solo para uso futuro. A cada seção de 10 ossi e 10 pés de terra removida, aproximadamente 1.600 toneladas de basalto são expostas. Em seguida, o processo avança para a perfuração e detonação. Sondas de alta potência penetram na rocha a uma velocidade de quase 5 pés por minuto, abrindo uma malha de poços calculada com precisão. Concluída a perfuração, de 15 a 30 poços são cuidadosamente carregados com explosivos, selados e conectados a um sistema de disparo controlado. Sob a supervisão de engenheiros, uma única explosão libera entre 15 mil e 25 mil toneladas de rocha bruta. Uma vez fragmentada, a rocha é transportada para a unidade de britagem, onde blocos maciços são reduzidos a pedaços com menos de 10 polegadas. A planta de processamento dá continuidade ao refino, ajustando o material para atender a especificações técnicas rigorosas. Cada carga é pesada eletronicamente antes de ser despejada nos caminhões. Nos dias de pico, mais de 400 caminhões partem da pedreira, entregando de 8 mil a 9 mil toneladas de pedra diariamente às instalações de manufatura. É a partir desses mesmos blocos que a próxima etapa de fusão e fiação transformará a rocha em milhões de delicadas fibras minerais, a base para o moderno isolamento de lã de rocha, nascido do poder bruto da terra. A montanha chega em pedaços, trazida por gigantes de aço. Caminhões pesados carregados de basalto da pedreira entram na área de recebimento da fábrica, dando início a uma jornada industrial de grande escala. Enquanto os portões de metal se fecham, nuvens de poeira se levantam e a pedra bruta desaba sobre as esteiras transportadoras. Sob as luzes frias e azuladas da usina, os blocos cinzentos deslizam pesadamente para silos de armazenamento, formando uma cascata contínua de rocha. As pedras de tamanho uniforme seguem direto para a linha de processamento, enquanto os pedaços irregulares e as impurezas continuam seu caminho em direção aos trituradores. Na esteira de dosagem, junto às rochas de basalto, partículas pretas e brilhantes de coque são distribuídas uniformemente sobre o fluxo de material em movimento. A adição do coque não só fornece um calor potente para o forno, mas também ajusta a composição química,
ajudando o basalto a derreter de forma mais rápida e homogênea. Em seguida, começa a etapa de fusão. A mistura de basalto e coque é despejada em um forno colossal, onde as temperaturas ultrapassam os 5.500 graus Celsius. Sob esse calor intenso, tudo se dissolve em um fluxo de lava vermelha e brilhante, rica em sílica, alumínio, óxido de cálcio e óxido de magnésio, transformando-se em um líquido espesso, quase idêntico ao magma vulcânico. Enquanto o fluxo derretido escorre, faíscas disparam em todas as direções, e trabalhadores, vestindo trajes de fibra cerâmica e máscaras de metal, se aproximam para verificar as condições de operação. Os canais e tubulações são construídos com aço resistente ao calor, revestidos por tijolos refratários especiais, uma estrutura robusta o suficiente para suportar o mar de fogo que corre em seu interior. Esses fornos operam sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pois desligá-los não apenas consumiria uma quantidade enorme de energia para reiniciar, mas também reduziria a vida útil do revestimento e criaria o risco de depósitos de lava se solidificarem nas paredes. Do forno, o fluxo de lava incandescente é direcionado para rodas giratórias de alta velocidade. Quando o material derretido atinge a superfície em rotação, ele é arremessado para fora e esticado em fibras mais finas que um fio de cabelo. Simultaneamente, uma rajada de ar quente acompanha o giro, levando as fibras para longe e resfriando-as rapidamente no ar, fixando sua forma esguia e resistente. O resultado é uma chuva de fibras minerais que se assenta em uma manta leve e fofa, com notável resistência ao calor e poder de absorção sonora. As fibras de rocha são coletadas imediatamente após sua formação, transportadas por uma corrente de ar quente e depositadas de maneira uniforme sobre grandes tambores giratórios ou esteiras largas. Camada por camada, os fios finos se acumulam para formar uma manta contínua de lã mineral, que se estende por toda a linha. Ventiladores e dutos de sucção são ajustados com precisão para espalhar as fibras de maneira homogênea, evitando a formação de pontos mais grossos ou finos. Nesta fase, o material ainda é macio e fofo, parecendo um mar de fibras brancas fluindo pela esteira. A lã de rocha assume uma forma de bloco, mas os fluxos iniciais de fibra têm apenas alguns centímetros de espessura, então precisam ser sobrepostos continuamente para atingir o tamanho e a densidade desejados. O fluxo de lã de rocha avança para a fase de sobreposição, onde as mantas de fibra são empilhadas umas sobre as outras para ganhar espessura. Esse processo normalmente aumenta a profundidade da folha de poucos centímetros para até 20 a 30 centímetros, dependendo de seu uso final. As esteiras se movem em um ritmo constante, garantindo que cada camada se espalhe uniformemente pela superfície, sem deixar falhas. Após ser sobreposta até a espessura correta, a manta de lã mineral entra em um sistema de prensagem com rolos massivos. Ali, uma distribuição uniforme de pressão é aplicada em toda a superfície, comprimindo as fibras soltas em uma chapa com dimensões precisas. Os rolos são calibrados de acordo com o produto. Quanto mais fina e densa a chapa, maior a pressão aplicada. Ao mesmo tempo, nas laterais da esteira, braços mecânicos pressionam repetidamente as bordas, mantendo-as firmes e impedindo que o material se expanda. O resultado é um bloco de lã mineral firmemente comprimido, com uma espessura uniforme de cerca de 8 a 12 polegadas, dependendo da especificação do produto. Assim que o bloco de lã mineral é firmemente comprimido e estabilizado, ele passa por um sistema de corte em alta velocidade. As lâminas aparam as bordas excedentes, criando laterais retas e esquadradas que correspondem à forma desejada do molde. Em seguida, outros cortadores fatiam a espessa manta em painéis ou blocos individuais, cada um com dimensões uniformes. Sensores monitoram cada corte para garantir que o comprimento e a largura permaneçam consistentes de uma peça para outra. Ao final desta etapa, a lã mineral se transformou de uma manta solta em placas de isolamento perfeitamente moldadas. O bloco é cortado em painéis padronizados, geralmente medindo cerca de 24 por 48 polegadas,
com espessuras que variam de poucos centímetros para uso residencial a quase 30 centímetros para isolamento industrial pesado. As placas de lã de rocha estão agora completas, mas devem passar por uma etapa crucial: o teste de qualidade. Parte desse processo inclui a verificação de sua dureza, onde testes de pressão são aplicados para garantir que as placas possam suportar estresse mecânico sem perder forma ou densidade. Como a lã mineral é tanto à prova de fogo quanto isolante, um teste de incêndio é obrigatório. Nele, um maçarico dispara chamas contra a superfície a temperaturas de cerca de 1.200 graus Celsius, enquanto uma pessoa pode se sentar logo atrás, lendo um jornal, sem sentir absolutamente nada. Após a conclusão da inspeção, as placas de isolamento de lã de rocha são cuidadosamente embaladas em um filme plástico resistente. Máquinas automatizadas selam cada bloco firmemente, protegendo-o da umidade e de danos durante o transporte. Os pacotes são então protegidos com uma camada extra de plástico termoencolhível, mantendo-os estáveis quando empilhados. Empilhadeiras movem os fardos acabados para altas prateleiras de armazém, onde milhares de unidades são armazenadas em fileiras organizadas. Finalmente, eles são carregados em caminhões e despachados para canteiros de obras, fábricas e projetos em todo o mercado. Depois disso, os painéis de isolamento de lã mineral são levados ao local da obra e encaixados diretamente em estruturas de madeira ou metal preparadas com antecedência. Os trabalhadores cortam os painéis no tamanho certo e os pressionam firmemente nas cavidades, garantindo que não restem vãos. Graças à sua estrutura de fibras entrelaçadas, os painéis permanecem firmes no lugar, sem a necessidade de muito adesivo. Essa camada oculta atua como um escudo protetor, mantendo os edifícios aquecidos no inverno, frescos no verão e mais seguros contra o fogo. Tudo começa com os elementos mais básicos da Terra, destinados a uma transformação incandescente. A jornada se inicia na fábrica, onde as matérias-primas são entregues e armazenadas. Os principais minerais incluem areia, barrilha, bórax e dolomita. Mas o ingrediente mais crucial é o vidro reciclado, ou caco, que compõe quase 80% da alimentação do forno. Existem dois tipos de caco: o vidro plano, de janelas e para-brisas, e o vidro de embalagens, como garrafas e potes. Todo esse material é descarregado pneumaticamente por caminhões em silos de armazenamento, que guardam o suficiente para manter a produção por 4 a 5 dias. Quando o forno solicita um novo lote, um sistema automatizado pesa com precisão cada matéria-prima e as combina em uma mistura completa. A mistura, então, viaja por uma esteira e é elevada ao nível superior, onde fica armazenada em um silo alimentador ao lado do forno. Essa reserva contém material para cerca de 8 horas de operação, dando à fábrica tempo para reagir caso ocorra algum problema na linha de dosagem. Do silo alimentador, a mistura bruta segue direto para o coração do processo, o forno de fusão de vidro. As matérias-primas são introduzidas por uma rosca transportadora refrigerada à água na imensa câmara do forno. Este forno combina queima de gás oxigênio com resistência elétrica suplementar, garantindo tanto potência quanto eficiência ambiental. Lá dentro, o vidro derretido ferve a cerca de 1.400 graus Celsius. Chamas varrem a superfície, enquanto eletrodos permanecem submersos na massa fundida. A partir daqui, o vidro flui por canais aquecidos que mantêm a viscosidade exata necessária antes que ele possa ser transformado em fibras. O vidro em estado pastoso flui para uma fiandeira que gira em altíssima velocidade, sendo disparado por milhares de orifícios minúsculos para formar fibras ultrafinas. Um fluxo de ar quente sopra para baixo, alongando as fibras, enquanto o ar comprimido ajuda a controlar seu comprimento e auxilia no resfriamento. O primeiro anel de pulverização usa apenas água para reduzir a temperatura, enquanto o anel seguinte reveste as fibras com o bioaglomerante IOS, uma fórmula exclusiva, incolor e livre de formaldeído. As fibras de vidro são coletadas na câmara de formação e espalhadas uniformemente sobre uma esteira, criando uma manta contínua de lã de vidro.
Um sistema de distribuição transversal se move de um lado para o outro para garantir uma densidade uniforme em toda a superfície. A lã de vidro recém-fiada é naturalmente esbranquiçada, leve e fofa sobre a esteira. Um aglomerante líquido é então pulverizado, parecendo transparente no início e mantendo a manta branca. Mas após passar pelo forno de cura quente, o aglomerante endurece e adquire um tom amarelo, laranja ou rosa, dependendo da fórmula. Primeiro, a lã de fibra de vidro é comprimida sob rolos pesados, transformando a manta macia e fofa em um bloco firme com espessura e densidade consistentes. Esta etapa entrelaça as fibras, tornando o material mais fácil de manusear nas fases seguintes. O bloco compacto segue para a linha de corte, onde lâminas afiadas o fatiam em painéis com dimensões precisas. Sensores e guias garantem que cada placa tenha um tamanho uniforme, pronta para atender aos padrões de construção. Finalmente, os painéis são envolvidos em uma película protetora e selados para protegê-los contra a umidade e danos durante o transporte. Empilhadeiras organizam os fardos em paletes, que são então carregados em caminhões para entrega em armazéns e canteiros de obras por todo o país. Nos Estados Unidos, o isolamento de fibra de vidro rosa da Owens Corning domina a maior parte do mercado e se tornou sua marca registrada visual. A empresa chegou ao ponto de registrar a cor rosa como marca, tornando-a legalmente sua. Assim, a jornada completa por trás da fabricação dos dois materiais de isolamento mais comuns da indústria se revela: rocha derretida e areia incandescente. Desses elementos primordiais nasce a barreira que protege nossos lares. A lã de rocha e a fibra de vidro representam os dois materiais de isolamento mais comuns em todo o mundo. A produção de cada um revela processos industriais fascinantes, projetados para um propósito fundamental. Ambos foram desenvolvidos para cumprir a mesma missão: manter o calor nos meses de inverno e conservar o frescor durante o verão. Suas diferenças, no entanto, levantam uma questão inevitável sobre qual deles oferece a solução mais eficaz.